A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja. Amém? De pé ainda, eu pediria para vocês abrissem as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler dos versículos de 1 até o 10. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Lemos. O epígrafe do texto diz assim: Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo-os todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Podeis assentar, em nome de Jesus. Então, irmãos, aqui começa esse trecho dizendo: e tendo Jesus entrado em Jericó. Jericó era uma das mais importantes cidades no tempo de Jesus. Ela era situada a 27 quilômetros de Jerusalém. E por ali passavam-se muitas caravanas, fazendo um importante centro de comércio. Ela também produzia e exportava uma grande quantidade, uma quantidade considerável de bálsamo. Então, por isso, Roma instituiu ali uma coletoria de alfândega, e onde era a resistência de muitos publicanos. E os publicanos eram judeus que prestavam serviço para o Império Romano, para o governo de Roma. Eles coletavam impostos dos compatriotas, de todo o povo judeu, para os cofres do Império Romano. Muitos extorquiam o povo, muitos cobravam além do necessário, pois o governo romano, para construir estradas, para aumentar o seu domínio, construir, a parte que eles construíam para poder instituir o seu império, eles precisavam de impostos, e nisso eles cobravam do governo do povo judeu. Então eles extorquiam o povo judeu, e muitos cobravam além do necessário. E como Jericó era um importante centro de comércio, então ali muitos publicanos estavam. Então eles eram odiados pelo povo judeu e menosprezados pelo povo romano, porque eles eram judeus. Imagina como era viver no meio deles, no meio do povo judeu. Por quê? Eles não podiam entrar nem nas sinagogas e nem no templo. E isso era estendido a toda a família. Então imagina você andar pelas ruas, aonde eles estavam, todos apontavam o dedo. Sabiam que eles eram publicanos. E era um símbolo de um homem pecador. Porque muitos eram chamados de ladrões, porque extorquiam, usurpavam o povo judeu. Então era muito difícil para eles. E aqui, nesse texto, é apresentado Zaqueu, o publicano. E esse texto, ele somente aparece no
Evangelho de Lucas. Não há em João, não há em Marcos e não há em Mateus. Então, se ele está aqui, o Senhor quer ensinar algo para nós através desse texto. Amém? Então aqui mostra Zaqueu. Zaqueu, ele tinha uma profissão, ele era chefe dos publicanos. Então não bastava ser publicano, ele era chefe. Se publicano já era mal visto pela população, você sendo chefe dos publicanos, era pior ainda. Então imagina como que o peso que havia em cima das costas de Zaqueu. Ele era o chefe dos bandidos, dos ladrões, vamos assim dizer, dos que extorquiam a população. Olhavam para ele e falavam, esse é o que comanda. Se havia um comando vermelho na época, ele era o chefe. É ele que tomava conta. Então, com certeza, a comissão dos outros publicanos vinha para ele. Então ele ganhava sobre também os outros publicanos. Então mostrava, aqui no texto, mostra a profissão dele. E mostra a sua condição. O que ele era? Rico. Então eu posso te dizer também que a riqueza dele não era lícita. Era uma riqueza ilícita. Se extorquiam dos judeus, se cobravam além do necessário, ele recebia também sobre isso daí. Então, com certeza, não era uma riqueza que vinha das mãos de Deus. Como sentia um homem como ele? Se vestia bem, com certeza morava bem, comia bem, mas eu creio que interiormente ele não se sentia bem. Porque ele era judeu, ele conhecia as leis, ele foi criado no judaísmo. Mas a riqueza o levou para outro lado. Então, ele era chefe dos publicanos e era rico, né? E o interessante, se você for ver o significado do nome de Zaqueu, quer dizer puro, totalmente contrário ao que ele fazia. Você tem um nome que significa puro, o que é puro, e no final você extorque de outras pessoas. Como se pode dizer que rouba de outras pessoas através da coleta dos impostos, e é rico através disso. Então aqui mostra Zaqueu, olhando aqui no versículo 3, procurava ver quem era Jesus. Jesus estava entrando em Jericó e ia passando. Dá-se a entender que Jesus não ia parar em Jericó, ele ia passar por Jericó. No texto anterior, ele cura o cego de Jericó, mas ele estava na entrada da cidade, e aqui ele estava passando. Subtende-se que ele não ia parar. Mas acontece nesse texto que Zaqueu muda toda a trajetória de Jesus. Jesus ia passando, nada estava chamando a atenção dele. Se você for ver no texto, não houve nenhuma cura física. Jesus não curou ninguém, não havia cego, não havia paralítico, não ressuscitou ninguém. Mas Jesus ia passando, mas ali estava Zaqueu. Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Zaqueu tinha curiosidade de ver quem era Jesus. Com certeza já tinha ouvido falar das curas de Jesus, do que Jesus fez, do que Jesus estava fazendo, daquele que ele era um homem santo, que era um homem justo, era um homem reto. Por ali estava passando Jesus. Então, ele queria ver quem era Jesus. E muitas vezes nós temos essa curiosidade do nosso coração. Ver quem é Jesus. Quem é Jesus? Quem é este homem? Quem é esse que cura? Quem é esse que liberta? Quem é esse que restaura? Quem é esse que salva? Aleluia! Quem é este Jesus? Mas ele tinha um impedimento. Aliás, aqui no texto mostram dois: a multidão e a pequena estatura. Já não basta ser publicano, já não basta ser chefe dos publicanos, o homem era baixinho. Jesus de Nazaré. Imagina você sendo baixo, tudo não está ao teu alcance, você tem que ficar com um banquinho. Põe um banquinho aqui para subir e pegar alguma coisa no armário, põe um banquinho ali para poder pegar uma outra coisa. Ele era baixo. E a multidão o pedia.
Na nossa vida muitas vezes acontece também, irmãos e irmãs. A multidão nos impede de fazer aquilo que nós temos no nosso coração. A multidão fica na nossa frente, a multidão não deixa passar. Imagina ele pedindo licença para a multidão para poder ver quem era Jesus. E a pessoa olhando e fala, mas esse é o chefe dos publicanos. Eu não vou deixar nem ele passar do meu lado. Vai para lá, Zaqueu. E ele tentando ver quem era Jesus. Mas só que ele tinha um propósito no seu coração. Ele queria ver quem era Jesus. O que fala no versículo 4? E correndo adiante, ele tomou uma posição. Ele tinha um foco. Ele tinha um propósito, ver Jesus. Ele foi à frente da multidão. Irmãos, passe à frente da multidão. Não deixa a multidão parar o seu propósito. Não deixa a multidão matar os seus sonhos. Não deixa a multidão parar o que você tem no teu coração. Passe adiante da multidão nessa noite, em nome de Jesus. Ela não vai te impedir. Ela não vai te colocar a mão, ela não vai deixar você passar a multidão, você vai passar à frente da multidão, aleluia. E o que ele fez? Ele subiu em uma figueira brava para o ver. Não, muitos historiadores dizem que a figueira alcança um diâmetro de 10 metros, e é uma altura de 16 metros. Ele, aqui fala, correu adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Imagina quantas figueiras existiam por ali perto. Mas ele subiu na figueira certa. Ele sabe aonde Jesus ia passar. E subiu na figueira certa, irmãos. Ele subiu na figueira ali onde havia de passar por ali. Ele subiu e esperou Jesus. Então ele queria ver quem era Jesus. A curiosidade era grande. Alguma coisa faltava no coração de Zaqueu. Ele era rico. Mas não era a riqueza que alcançava a felicidade dele. Ele se vestia bem, mas não eram suas vestimentas. Ele comia bem, mas não era o que ele se alimentava. Alguma coisa estava faltando no coração de Zaqueu. E muitas vezes no nosso coração falta essa coisa. Você pode estar aqui pela primeira vez nesta noite. E com certeza está faltando alguma coisa no seu coração. Você tem o que comer, você tem o que vestir. Você tem um emprego, você tem um estudo, mas falta algo no teu coração. Amém? Então aqui ele subiu na figueira brava para ver Jesus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu. Jesus chamou pelo nome. Jesus não estava olhando a multidão, aleluia. Jesus estava olhando Zaqueu. Zaqueu mudou a trajetória de Jesus. Ele ia passando por Jericó, mas nesse momento ele parou e olhou para cima e chamou Zaqueu. Nesta noite Jesus vai chamar você pelo teu nome, meu irmão, minha irmã. Ele vai chamar Lúcia, Vilma, Roberto, Luiz. Ele vai te chamar pelo nome. Pois só Jesus para conhecer você mais do que seu esposo, mais do que sua esposa, mais do que seus filhos, somente Jesus. A palavra de Deus diz que Ele te deu nome e sobrenome. E o teu nome está escrito nas palmas da mão dEle, aleluia. Ele conhece você mais do que ninguém. E Ele sabe que nessa noite você veio buscar algo para a tua parte, algo para a tua casa. Então Ele estava passando, hoje Ele parou aqui, para te chamar pelo nome. Amém? Oh, aleluia! Hoje Ele vai me chamar também pelo nome, Ronaldo. Pois Ele olhou para cima. Para conhecer Jesus, você pode até ficar em cima. Mas para andar com Jesus, você tem que descer. Você tem que descer. Ele subiu para ver quem era Jesus. Eu creio que ele sentou no melhor lugar da figueira. E calculou, Jesus vai passar por aqui. E Jesus passou. E Jesus parou. E Jesus olhou. E Jesus chamou Zaqueu. Aleluia. Então, o que diz aqui? E o que Jesus falou para Zaqueu? Desce depressa. Porque hoje
me convém pousar na sua casa. Aleluia. Repete comigo: hoje, Jesus vai pousar na minha casa. Aleluia. Vocês creem? Glória a Deus. Então ele disse: Zaqueu, desce depressa. Então ele chamou: hoje me convém pousar na tua casa. Então, Jesus está falando que é hoje. Não vai ser amanhã e não foi ontem. É hoje. É hoje. Não, Jesus não vai esperar até amanhã. Jesus não passou ontem. É no tempo certo. Ele não atrasa e nem adianta. É hoje, igreja. Glória a Deus por isso. Jesus passou hoje. E hoje Ele vai pousar na tua casa. Aí eu fui ver o que queria dizer. O que é pousar na tua casa? E no costume da época, pousar na tua casa na cultura da Palestina, dos judeus, o que Jesus está dizendo para Zaqueu? Eu quero começar uma amizade com você. Eu quero ser seu amigo. Então hoje Jesus quer começar uma amizade com você. Jesus quer se revelar como seu amigo, o amigo mais chegado que o irmão, aleluia, pois é o único que nos conhece por fora e no nosso interior. Eu não sei como você adentrou aqui, meu irmão, minha irmã, eu não sei como está a tua casa, eu não sei se os problemas têm se afligido, se a multidão está te apertando, se a tua baixa estatura está te prejudicando, algum problema seu. Mas o Senhor te conhece, amém? E hoje Ele vai pousar na tua casa, aleluia. E por que Ele diz, me convém pousar na tua casa? Porque é na nossa casa que Ele nos conhece. Aqui na igreja é fácil, da porta azul para dentro é muito fácil, mas na nossa casa que as máscaras, caem. A nossa casa é o nosso cotidiano. A nossa casa é o nosso dia a dia. É na nossa casa que Jesus vai ver como nós tratamos a nossa esposa. Como a esposa trata o seu esposo. Como a gente trata o nosso filho. Como a gente trata as nossas coisas. E como a gente não trata. Aí é o pior. Então é ali que Jesus nos vê. É ali que nós estamos mais transparentes. E hoje Ele quer entrar na nossa casa. Amém? Você deixa Jesus entrar na tua casa hoje? Amém, glória a Deus por isso. Então hoje Ele vai entrar na nossa casa. Mas aqui diz em seguida que Jesus desceu depressa e recebeu com júbilo. Mas no começo no texto, não diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus? Ele podia muito bem falar para Jesus, hoje não, hoje eu não quero nada contigo, hoje você não vai entrar na minha casa, hoje eu não quero, me deixa aqui. Porque, de repente, pode ser algum problema que você não quer dividir com Jesus. É algum problema, alguma situação que você não quer deixar nas mãos de Jesus. E Jesus quer cuidar do seu problema. Jesus quer entrar na tua casa e ir lá no mais profundo do teu coração e tirar aquela dor, aquela mágoa, aquela tristeza, aquilo que tem te incomodado. Hoje quer trazer cura na tua casa. Hoje que Ele quer trazer cura na sua família. Hoje que Ele quer trazer cura na sua vida. Amém? Mas aí Zaqueu não. Zaqueu desceu depressa. Glória a Deus por isso. Então quer dizer que ele subiu no lugar certo. Se Zaqueu tivesse subido no telhado, se Zaqueu tivesse subido em cima do muro, ele ia falar para Jesus, Jesus, espera só um minutinho. Eu vou pôr uma escada aqui, eu vou descer, tentar descer depressa e eu vou contigo. Aí o senhor entra na minha casa. Mas ele subiu na árvore. Então, do mesmo modo que ele subiu, ele desceu depressa. E recebeu ele com alegria. Quando a gente abre o nosso coração para Jesus, a gente recebe Ele com alegria, aleluia. Com júbilo, com gozo. Jesus é o melhor que nós podemos receber na nossa vida. Não é o que nós temos, mas é Jesus. Não é a bênção que é o mais importante, mas é o abençoador, aleluia.
E nós temos que receber Jesus na nossa casa. Então ele desceu depressa e recebeu com alegria. Mas aí volta a multidão de novo murmurando. Jesus vai adentrar na casa de um pecador. Multidão só faz isso, irmãos. Multidão só fala mal. A multidão só calunia. A multidão só traz tristeza, apontar de dedo. Você não encontra ninguém no meio da multidão que vai estender a mão para você e vai falar: amém, glória a Deus. Jesus está entrando na tua casa, Ele vai trazer cura. Jesus está entrando na tua casa, Ele vai trazer salvação. Não, Jesus vai assentar com o pecador. Mas Jesus veio para isso. Ele veio para os doentes, Ele não veio para os sãos. Ele mesmo disse isso. Eu vim para salvar as ovelhas perdidas da casa do meu Pai. Ele falou dessa maneira. E nessa noite Ele está aqui para alcançar. Você que se adentrou aqui pela primeira vez, Ele quer alcançar a tua vida nesta noite. E eu creio que em nome de Jesus você pode receber Ele com júbilo, com alegria. Pois melhor do que um carro, melhor do que uma posição social, melhor do que o seu emprego, do seu diploma na parede, é a sua salvação. Aleluia. Aqui a curiosidade de Zaqueu foi transformada em necessidade. Eu, antes de me converter, eu tive curiosidade de Jesus também. Eu fui, minha esposa se converteu primeiro que eu fui com ela na igreja. Jesus Cristo é a vida, foi quando eu também me converti lá. Um mês antes de eu me converter de fato, aí eu vi, aconteceu algumas coisas lá, e eu falei, nunca mais eu vou voltar. Mas quando a curiosidade se transforma em necessidade, aí você corre para os pés de Jesus. Aí você abraça Jesus, aí você senta aos pés dele, você fala, Jesus, eis-me aqui, adentra na minha casa, assenta-te comigo. E Jesus, no livro de Apocalipse diz, 3:20, eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, me sentarei com ele, cearei com ele e ele comigo, aleluia. Nós todos já ouvimos a voz de Jesus, nós já abrimos a porta para Jesus, e que Ele venha fazer morada no nosso coração. E foi o que aconteceu com Zaqueu. Ele abriu o coração dele, a curiosidade foi transformada em necessidade, e ele falou, Jesus, tu vais pousar na minha casa. E foi ali que teve o arrependimento genuíno, que ele falou, levantou-se de pé, se colocou e falou, Senhor, se porventura em alguma coisa eu tenho defraudado, né? Eu vou restituir quadruplicado. E dou metade dos meus bens para os pobres. Ele conhecia a lei. Com relação ao restituir quadruplicado, em Êxodo 22:1 diz na lei, se alguém furtar boi ou ovelha, e a degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois. E pela ovelha 4 ovelhas. Ele conhecia a lei. Ele foi o cumpridor da lei. E mais do que a lei, ele ia dar metade dos bens dele. Isso é um arrependimento genuíno. É quando o pecador abre o seu coração e se coloca na frente de Jesus e fala, Senhor, eu sou um pecador. Ele viu que ele era um pecador. Ele viu que ele era necessitado da salvação. Então quando ele subiu na figueira, ele já tinha Jesus no seu coração, ele já tinha um propósito, ele já tinha um foco, que era Jesus. O nosso foco tem que ser esse, Jesus. E muitas vezes a situação tira o nosso olhar de Jesus, tira o nosso olhar, tira o foco de Jesus, mas que nessa noite nós voltemos o nosso olhar para Jesus, pois Ele quer pousar na nossa casa. Aleluia. Então, Jesus diz que hoje veio salvação a esta casa. A família dele foi alcançada. Onde havia aquele mal de toda a sociedade judaica, de ver o publicano e toda a sua família de um modo ruim, a salvação adentrou a casa de Zaqueu. Então Jesus não olha para a condição social. Jesus não olha para se é bonito ou é feio, rico ou pobre, branco, negro ou amarelo. Jesus olha para a necessidade do nosso coração.
Ele olha para o nosso coração, o que está dentro do nosso coração. E Zaqueu tinha uma necessidade. Ele precisava da salvação. E no 10 diz como? Eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Jesus nesta noite ele quer buscar e salvar o que estava perdido. De repente você pode estar perdido nas suas dívidas, meu irmão, minha irmã. Num problema no seu lar. Você pode estar perdido no engano, no álcool. Seu filho pode estar perdido nas drogas. Mas esta noite ele veio buscar e salvar quem estava perdido. Nós tivemos um testemunho aqui da irmã que falou que o filho dela estava perdido no mundo. E que faz um mês que ele desceu as águas. Jesus foi buscá-lo e salvou, porque ele estava perdido. Se há alguém na sua família nessa condição, Jesus vai buscar e salvar. Jesus vai alcançá-lo, pois Jesus quer dar a salvação. Então, o mesmo privilégio que nós tivemos, eles também terão. Jesus vai alcançá-lo. Amém? Então, para finalizar, eu só queria deixar para vocês pelo seguinte. Um texto anterior, no capítulo 18, mostra o jovem rico. Ele tinha a mesma situação de Zaqueu, ele era rico. Mas só que ele não recebeu a salvação. Jesus falou para ele, vai e vende tudo. Ele não pecava, ele cumpria as leis. Então Jesus falou, vai e vende seus bens e volta. Ele saiu triste, porque ele estava apegado à sua riqueza. Foi o que não aconteceu com Zaqueu. Zaqueu abriu o coração para Jesus, mesmo sendo rico. Zaqueu resolveu aceitar a salvação. Ele aceitou o melhor, a salvação. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A salvação é o maior milagre que Jesus pode operar. Foi o que eu falei no começo, esse texto não mostrou nenhuma salvação física, nenhum milagre físico, mas Jesus, aqui demonstra que Jesus operou um milagre espiritual. O maior milagre que ele poderia operar na vida de uma pessoa é a salvação. Então que nós sejamos que nem Zaqueu, que nesta noite Jesus possa adentrar na nossa casa. Você está aqui hoje, mas quando você entrar na sua casa, quando você estiver saindo daqui, Jesus vai entrar contigo. Amém? Jesus vai entrar com você, meu irmão. Jesus vai entrar com você, minha irmã. Ele vai entrar contigo, pois ele mesmo disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Que as palmas louvem ao Senhor. Os irmãos que vão se batizar, vem todos aqui à frente, por favor, vem cá. A igreja vai orar. Quero pedir para os obreiros virem aqui, impor as mãos sobre eles. Podem vir impor as mãos, nós vamos orar. Meus irmãos, a partir de hoje vai começar uma batalha na vida desses irmãos que estão descendo as águas, porque o inimigo, ele não vai ficar quieto não, mas só que tem uma coisa, ele já está derrotado pelo poder do nome, do sangue de Jesus, na vida desses irmãos. Amém, meus irmãos? E Deus vai entrar na família deles também, vai salvar a família também, vai trazer a família também. Amém, meus queridos? Vamos, igreja, em pé para esta oração. Quantos estão felizes porque vai ter um sepultamento aqui hoje? Um sepultamento coletivo. Os irmãos vão descer as águas, o velho homem fica lá, sepultado, e levanta um novo homem, uma nova mulher, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Os irmãos que vão batizar, põe a mão no coração assim, ó. Deus abençoe vocês, viu? Dê graça, força, fé, para vocês continuar nessa caminhada gloriosa, porque Deus é convosco. E Deus vai usar a vida de vocês também. Deus vai levantar vocês, uns cantores, outros pregadores, outros profetas, outros músicos. Não sei como Deus vai levantar vocês, mas Deus vai levantar, viu? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti, ó Senhor, por cada irmão, Senhor, que irá descer as águas do batismo nesta noite. Ó Deus, nós sabemos que o batismo é a ordenança divina. O Senhor Jesus disse a João:
no Rio Jordão, deixa por agora, porque convém cumprir toda a justiça do meu Pai que está no céu. Oh Pai, a tua palavra diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Meu Senhor, se nós temos a oportunidade, temos o tempo e a oportunidade para o batismo, nós devemos cumprir o mandamento. Oh Pai, sê com os teus servos agora, derrama graça sobre eles, ó Pai. Nós sabemos que o inimigo, Senhor, não está alegre, não está feliz porque eles estão descendo as águas, porque ele perdeu essas vidas, ó Pai. Ele não pode mais colocar a ponta do dedo deles sobre esses irmãos, ó Pai, porque eles estão selados com o sangue de Jesus, ó Pai, e essas vidas são do reino de Deus, do reino dos céus, ó Pai. Ó Deus, através deles, entra nos lares, nas famílias, salva a família deles, salva os lares deles, ó Pai. Derrama, Senhor, sobre eles o dom do Espírito Santo, batiza eles com o Espírito da promessa. Ó Pai, derrama sobre eles graça e força, guarda-os debaixo das tuas mãos poderosa, que este dia nunca mais eles esqueçam, para a glória e louvor do teu santo nome. A igreja ora assim e te agradece, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: vamos aplaudir a Deus. Um beijo no coração dos irmãos. Então, igreja, podeis assentar. Não esqueça, quando for anunciado o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, a igreja vai dizer o quê? Deus abençoe os irmãos. Amém. Vamos dar início ao nosso batismo desta noite. Andréia. Irmã Andréia, você confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo para todo sempre na sua vida? Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós te batizamos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Luiz Roberto. Irmão Luiz, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Promete honrá-lo, amá-lo e servi-lo por toda a sua vida? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ariadne. Irmã Ariadne, você confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até o final da sua vida? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Fabiana.
Irmã Fabiana, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Promete amá-lo, honrá-lo e servi-lo por toda a sua vida? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fernanda. Irmã Fernanda, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até o final da tua vida? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Danilo Oliveira. Danilo, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Promete amá-lo, honrá-lo e servi-lo por toda a sua vida? Sim. Segundo a tua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Felipe. Irmão Felipe, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até o final da tua vida? Sim. Segundo a tua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Ed Carlos. Bom, Ed Carlos, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, Promete honrá-lo, amá-lo e servi-lo por toda a sua vida? sim, Segundo a tua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Renata. Irmã Renata, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até o final da sua vida? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Emelaine.
Neilane, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Promete amá-lo, honrá-lo e servi-lo por toda a sua vida? Sim. Segundo a tua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Isabelle. Irmã Isabelle, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até o final da sua vida? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jéssica. Jéssica, né? Irmã Jéssica, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Promete amá-lo, honrá-lo e servi-lo por toda a sua vida? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Natalino. Natalino, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até o final da sua vida? sim, Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Fernando. Fernando, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Promete amá-lo, obedecê-lo e servi-lo até o fim de sua vida? Sim. Segundo a tua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Marina. Irmã Marina, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até o final da sua vida? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Monique. Monique, né? Só um passinho para trás aqui. Monique, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim.
Promete obedecê-lo, amá-lo e honrá-lo até o fim de sua vida? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Moisés. Irmão Moisés, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até o final da sua vida? sim, Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Samuel. Samuel, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, Promete amá-lo, obedecê-lo e servi-lo até o fim de sua vida? sim, Segundo a tua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Rosa. Irmã Rosa, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? sim, Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até o final da sua vida? sim, Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Vanessa. Irmã Vanessa, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? sim, Promete obedecê-lo, amá-lo e honrá-lo até o fim de sua vida? sim, Segundo a tua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sandro. Irmão Sandro, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até o final da sua vida? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.